importante a gente pensar também na questão de soluções prontas. Essa é uma outra questão que a gente vai esbarrar. Soluções prontas, certo? Como assim? Vamos falar um pouquinho de algumas soluções, né? Algumas soluções que as pessoas apresentam, ok? Então, põe carpete que resolve. Depois a gente vai conversar mais profundamente sobre a questão acústica, mas o som ele é dividido em hertz, ok? O som é dividido em hertz. O ouvido, por exemplo, o ouvido humano, ele escuta entre 20 Hz a 20.000 Hz. O que é isso? É o som. Quanto mais agudo o som, mais Hertz ele vai ter. Seriam batidas, ok? Quanto mais agudo o som, mais Hertz ele vai ter. Quanto mais grave o som, menos Hertz ele vai ter, ok? Então a gente vai escutar entre 20 a 20.000 Hz, ok? Quando a gente coloca um determinado material, esse material vai ser muito bom para uma frequência em Hertz, vai ser muito bom para uma frequência, uma determinada frequência, mas às vezes não vai ser bom para outra frequência. Então às vezes ele vai absorver legal frequências agudas, por exemplo, o carpete, ele é bom para frequências mais agudas, certo? 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, é uma frequência mais aguda, o carpete é legal. Para frequências graves, o carpete não resolve tanto assim, ok? Então, coloca carpete que resolve em uma determinada frequência. Em todas as frequências, se você equalizar nas frequências necessárias, o carpete ele não vai resolver todos os problemas. Ajuda muito? Ajuda muito, principalmente em relação à palavra falada. Lá na igreja a gente tem aquela elevação, algumas pessoas chamam de altar, eu prefiro usar o nome plataforma. Aquela plataforma, aquela elevação, quando a gente trabalha, por exemplo, com carpete ali, é muito bom, já vai absorver bastante a palavra falada. Quando você vai, por exemplo, num banco, você percebe que uma agência bancária, ela tem o piso, em alguns lugares é forrado de carpete. Por quê? Porque absorve bem o som, não vai deixar aquele ambiente muito reverberante. Ok? Já percebeu que quando você senta para conversar com o seu gerente, parece que o som fica só ali? Isso se deve ao carpete e se deve ao material do teto. Mas ele trabalha numa determinada frequência. Quando você pega já contrabaixo, bateria, violino, guitarra, piano, teclado, certo? E uma série de instrumentos, saxofone e por aí vai, ele não vai resolver o problema em todas as frequências. Ok? Então o carpete é legal? Resolve em determinada frequência sim, mas não é uma solução que vai resolver todos os problemas. Tá? Outra questão, na igreja tal colocaram muita madeira. Coloca madeira nesse negócio. É um outro erro. Madeira é superfície dura, madeira não é superfície macia. Se você coloca madeira demais, e dependendo do jeito que você coloca essa madeira, ela vai continuar, o ambiente vai continuar dando reverberação, ok? Então às vezes a gente vê assim, uma igreja colocou madeira lá atrás, o som ficou perfeito. Não necessariamente, numa determinada frequência ele ficou bom, em outras frequências talvez não, ok? Então coloca madeira que resolve. Não é colocar a madeira, é saber como colocar essa madeira, qual é o jeito correto da gente trabalhar esse material para que ele ajude na acústica, ok? Põe forro acústico em tudo. O forro acústico é aquele forro, né, muitas vezes furadinho, a gente vê muito em agência bancária, call center, é a mesma coisa do carpete. O forro acústico ele vai trabalhar muito bem em determinadas frequências. Nas frequências graves, normalmente, o forro acústico ele não é bom, ok? Nas frequências mais agudas, quando a gente pega ali de 2000 Hz para cima, frequências um pouco mais agudas, o forro mineral, por exemplo, um forro acústico, vai ser muito bom, certo? Mas às vezes se você trabalhar o forro de gesso mesmo, colocar o gesso de uma forma legal, bacana, talvez ele mesmo já vai resolver o problema.
E aí, por favor, não coloque PVC, certo? PVC vai prejudicar muito a acústica dentro do seu auditório, ok? Faz um aquário para bateria. Tá na moda, né? Já faz um tempo as igrejas estão colocando aquário na bateria, porque o aquário na bateria resolve. O aquário na bateria resolve em determinadas questões também. Porém, aquele aquário, só aquele de acrílico, né, que muita gente põe aberto em cima, o som passa todo por cima. Ele vai ter ali na parte do bumbo, tons ali, ele vai ter ali vai segurar um pouco a questão do som, mas muito pouco, porque o acrílico é um material muito maleável e ele não é bom para segurar som grave, ok? Então você vai ter sim uma redução, não vou dizer que você não vai ter uma redução sim, não, você vai ter uma redução, ele vai ajudar, mas é porque o aquário da bateria ele existe para outros motivos também, não é só para atenuação sonora, ele existe, por exemplo, para não captar microfones de outros instrumentos, ok? Então, o aquário da bateria não é só para abafar o som, ele ajuda em umas outras questões. O aquário da bateria, por exemplo, ele vai ajudar no retorno do baterista, porque o som bate no acrílico e volta para o baterista. Então ele vai ter uma boa percepção sonora da própria bateria. Porém, nem sempre o aquário vai resolver. Quando o aquário ele é mais fechadinho, ele ajuda mais, com certeza, certo? E aí nós vamos entrar numa outra questão, tem que ver se na sua igreja vale a pena. Você fazer um aquário bem feito, às vezes você vai gastar aí aproximadamente 7, 10 mil reais para você fazer um aquário bem feito, ok? Aí você investe nesse aquário, mais os microfones, mais uma bateria, ar-condicionado lá dentro, parte de controle sonoro dentro do aquário, porque você não pode deixar de qualquer jeito, então tem que controlar a reverberação. Quando você pensa em todo o trabalho que você tem que ter no aquário, talvez não valha tanto a pena, ok? Então, não, mais uma vez deixando claro, não é que o aquário ele é ruim de tudo, não. Só não fique na ilusão achando que o aquário vai resolver o problema da bateria. Não vai, principalmente se ele for aberto na parte de cima, ok? E um outro detalhe, se os instrumentistas tocarem com fone, conseguiremos abaixar o volume. Não necessariamente. Porque aí nós temos duas questões. Nós podemos abaixar o volume e aí ficar um volume mais confortável. Porém, se o ambiente ele não é preparado acusticamente, o que vai acontecer? Que é o que acontece em 95% dos ambientes religiosos. Você tem um som muito alto lá na frente e um som muito fraco lá atrás. E aí, então, suspende-se a caixa de som para que essa diferença seja menor, seja mais atenuada, mas o problema vai persistir, porque você vai ter um som muito forte lá na frente e um som muito fraco lá atrás. Se você diminui demais, deixa os instrumentistas com fone, mas você diminui demais, o som não vai chegar legal lá no último, lá na última pessoa. E se o operador de som fica lá atrás, em alguns casos, né, fica até na galeria, que é um ambiente muito ruim para ele poder ficar, e depois a gente pode falar sobre isso. Se você quer que a gente fale sobre isso, coloque no comentário aí. Às vezes o operador de som ele fica lá na galeria. E aí o que vai acontecer? Ele não tem a menor noção do que está acontecendo. E o ambiente já não é preparado acusticamente, e aí ele não vai ter essa noção. E aí o fone de ouvido para os músicos está ok, o músico está se ouvindo. Mas e a igreja? A igreja está ouvindo? E aí é uma outra questão. Não é só colocar fone para todo mundo que vai resolver o problema.